vuestra audiencia aquí al mediodía en Madrid. Hoy tenemos una invitada más que especial, una gran escritora brasileña, y vamos a seguir en esta línea. Vamos a hablar con ella en portugués porque seguramente ella se va a sentir más cómoda, pero luego ella va a decidir cómo habla, ella está en su casa. Heloísa Seixas está con nosotros e su livro Lugar Escuro é sobre o que nós vamos falar hoje. Heloísa, bom dia. Bom dia, olá. Vou falar em português, tentar falar mais devagar um pouquinho para as pessoas entenderem. Seja bem-vinda. Obrigada, estou aqui mais uma vez, a terceira vez aqui em Madrid, essa cidade que eu adoro, uma cidade cosmopolita, lindíssima, com prédios lindíssimos, parques lindíssimos, esse friozinho que eu, como brasileira, boa carioca, né, que vivo com muito sol e muito calor o ano inteiro, estou adorando esse friozinho daqui. Você gosta de Madrid, assim? A primeira vez que você veio, qual é a impressão que você teve, assim, da cidade? Foi uma surpresa, eu fiquei maravilhada com Madrid, me senti muito em casa, é uma coisa que eu só sinto em algumas cidades, eu tenho viajado bastante, até por questões profissionais, né? Sempre viajei bastante, eu trabalhei 12 anos como jornalista no jornal o Globo, lá no Rio, e trabalhei também durante 7 anos como assessora de imprensa da Organização das Nações Unidas, a ONU, no escritório do Rio. E depois como escritora, quando me tornei escritora profissional, participando de palestras, então eu viajo muito, tenho viajado bastante por vários lugares do mundo. E não é sempre que eu tenho, no primeiro momento numa cidade, uma sensação quase que de reencontro, de me sentir em casa, de me sentir à vontade. Essa empatia se deu instantaneamente com Madrid, da primeira vez que eu estive aqui. E só faz crescer desde então. Você gosta da cidade, então, tá? Gosto muito, gosto muito. Heloísa, por que as pessoas ficam tão emocionadas nos seus colóquios, nos seus seminários, quando você vai falar do seu livro? O que você acha que acontece? Assim? Bom, Porque ontem, vou contar, perdão de interromper, mas que ontem nós saímos aqui e passamos para ver já o finalzinho do seminário de Heloísa, e as pessoas estavam saindo emocionadas, todo mundo muito contente, e era uma coisa que estava no ar. Né? É verdade, algumas pessoas inclusive me falaram que tinham ficado muito emocionadas e com lágrimas nos olhos, as pessoas se ficam muito movidas. Por quê? Eu, há mais de 10 anos, né, que eu escrevo livros de ficção, romances, contos, e também tenho trabalhado como cronista, mas sempre uma cronista quase ficcional, né, uma cronista que está sempre assim na fronteira entre a crônica e o conto. Então, a minha matéria-prima sempre foi a ficção, a invenção literária. Eu jamais imaginei que um dia eu faria um livro sobre alguma coisa real, alguma coisa palpável, um livro de não ficção. Até que, de repente, eu me vi no meio de uma história tão dramática e tão forte que eu me senti impelida a escrever sobre ela. Que foi a minha convivência, foi e é, a minha convivência com a minha mãe doente do mal de Alzheimer, sofrendo de uma demência senil. Essa convivência tem tido momentos assim tão espantosos, tão assombrados, tão dramáticos, que de repente eu me dei conta que eu precisava escrever sobre aquilo. E assim surgiu O Lugar Escuro, uma história de senilidade e loucura, que é o meu relato sobre esse mal terrível, né, que hoje assola milhões de pessoas no mundo todo, porque nós cada vez vivemos mais, cada vez as pessoas envelhecem e vivem mais tempo, então estamos cada vez mais expostos a vários tipos de senilidade, demências. Então, eu resolvi escrever sobre isso. O meu relato no livro é um relato muito franco, muito aberto, em que eu não me coloco como uma filha, apenas como uma filha boazinha que se desdobra para cuidar da mãe. Eu faço confissões, eu revelo a minha revolta e a minha raiva contra essa situação tão dramática. E isso é uma coisa que eu acho que faz as pessoas se emocionarem muito nas minhas palestras ou ao ler o meu livro,
porque elas se sentem muito identificadas. Muita gente depois, quando eu termino de falar, chega para mim e fala assim, poxa, eu sempre senti isso e nunca tive coragem de admitir. E agora eu estou ouvindo você falar, que às vezes dá raiva sim, que é difícil, que é dramático, que a gente tem vontade de sair correndo, ir embora e nunca mais voltar, nunca mais não continuar enfrentando aquela situação. Porque é uma situação quase surreal de você ver uma pessoa que foi importante para você a vida inteira, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu marido, uma pessoa que fez parte, que ocupa uma parte enorme da sua vida e dentro da sua cabeça, de repente aquela pessoa estar ali na sua frente, fisicamente, mas ir aos poucos se transformando em outra pessoa. Em geral, as pessoas, quando começam a mostrar os sintomas de Alzheimer, elas começam a se transformar no avesso delas mesmas. Então, as coisas que elas reprimiram pela vida toda começam a aflorar, porque os filtros vão se esgarçando. Então, de repente, aquela pessoa que era muito alegre se torna uma pessoa taciturna, triste, sombria. Ou uma pessoa que era muito reprimida, de repente quer sair à rua e passar a noite fora, ir para farra, e você tem que trancar as portas para ela não sair. Então, essa convivência com o avesso da pessoa que você conhecia é muito cruel e muito assustadora às vezes, né? Fora isso, são as paranoias, os medos, as obsessões. A doença tem várias formas de se transformar, de se manifestar. Mas essa transformação da pessoa provoca momentos assim de quase que sobrenaturais. Por exemplo, a minha mãe, a partir de um determinado momento, ela começou a ter alucinações. Então, eu que sempre gostei de histórias de terror, as minhas histórias de ficção sempre tem um elemento assim meio sombrio, e eu gosto muito de ler também e de traduzir histórias de terror, porque eu sou tradutora também. De repente me vi no centro de uma história de terror. Uma noite eu estava no quarto com a luz apagada, com a minha mãe assistindo televisão. De repente eu vi os olhos dela se desviarem para a porta, ela fazer uma expressão muito assustada e me perguntar, quem é esse homem que entrou? Aí eu olhei e vi aquela porta vazia e aqueles olhos dela brilhando no escuro. É uma cena, é o início de um conto de terror, né? Ela estava vendo um homem, que não existia, evidentemente. Então, são relatos assim, que parecem até um pouco histórias de ficção, que eu conto no livro. E falo de tudo isso, né? Do drama que da raiva que a gente sente. Falo muito da relação mãe e filha, das relações familiares, das perdas, dos ciúmes. Não é um livro só sobre a doença. Falo até sobre outras formas de loucura, inclusive essa loucura fascinante e envolvente que é a loucura de escrever. Escrever é uma loucura, então. É uma loucura. Como você definiria assim? E você, desde criança, queria escrever? Era uma coisa que saiu sozinha? Foi uma coisa que você viu em casa, inspirado nos seus pais? Teve alguma influência dos seus pais nessa história da literatura na sua vida? Como foi? Não, nunca pensei em ser escritora até os 40 anos. Ser escritora, para mim, foi um grande susto. Eu fui jornalista, sim, a vida inteira, tradutora. Então, sempre trabalhei com a palavra, mas sempre a palavra alheia. E nunca tive esse sonho. Quer dizer, eu devia ter, né? Eu devia ter, mas devia estar muito bem escondido, porque eu não sabia que tinha esse sonho de ser escritora. Eu não tenho, assim, por exemplo, textos que eu escrevi com 20 anos, ou com 25 anos, ou com 30 anos, guardados, como se eu estivesse ensaiando, fazendo bobagens, assim, tentando um dia melhorar o meu texto para ser escritora. Eu não tenho nada disso.